Eu vejo que o pessoal lá tá. Na outra, então, mais uma vez, boa tarde. Mais uma vez, então, boa tarde, agradecendo aos convidados que estão presentes conosco, o Jairo, que preside a CUT Minas, e o Eduardo, que preside o Sindágua. Estive com os dois em atividade recente na porta da Copasa. Agradeço os colegas parlamentares que aprovaram o requerimento que deu origem a essa audiência. Agradeço também a presença do Tiago, que aqui vai estar representando todo o governo do Estado em relação a esse debate. Eu vou, na verdade, imediatamente passar para as considerações do Tiago Toscano, que é o presidente do Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais. O objetivo dessa audiência é trazer o debate sobre a Copasa. O governo tem apontado, desde o primeiro semestre, a sua intenção na privatização da empresa. Recentemente, uma distribuição de lucros em reunião dos acionistas nos causou preocupação e estranheza, considerando a necessidade do investimento na melhoria da prestação de serviços da Copasa, bem como a necessidade da ampliação de direitos básicos, como, por exemplo, o saneamento básico. A melhor forma, então, é a promoção do debate. Nós temos acompanhado de maneira muito indignada o que a população do Amapá tem vivido a partir da privatização, no caso do setor elétrico. Exatamente por isso é fundamental que a Assembleia cumpra o seu papel e faça o debate de conteúdo em relação a essa pauta sobre privatização. Então, esse é o objetivo da nossa audiência, né? O governo presente apresentar então, as questões que o levam a propor a privatização da empresa, embora haja um requerimento específico sobre a distribuição dos dividendos, seria importante também que isso pudesse ser abordado. Há um requerimento para uma audiência pública para tratar sobre isso, aqui também na Comissão de Administração Pública. Eu recebi várias solicitações que o plano de demissão voluntária fosse abordado nessa audiência. Eu respondi a todos que me procuraram, a maioria daqueles que pediram, né, para que nós pudéssemos debater esse assunto, que nós faríamos uma discussão específica, porque senão nós misturaríamos a discussão da privatização, as consequências para a população, a situação dos trabalhadores com o plano de demissão voluntária. Então, nós temos um requerimento que acabou de ser aprovado nesta reunião da Comissão de Administração Pública e, portanto, faremos a discussão em audiência pública específica. Aproveito para agradecer todas as manifestações que eu recebi, exatamente dizendo da importância dessa audiência e da necessidade de discussão em relação ao plano de demissão, que nós não faremos aqui, faremos em reunião, em audiência específica. Então, eu vou passar imediatamente a palavra para as considerações do Tiago, agradecendo pela presença e participação, que será por videoconferência, e, na sequência, nós ouviremos o Eduardo. Tiago, com você a palavra. Deputada Beatriz, muito boa tarde. Boa tarde a todos os participantes aí dessa audiência de administração pública. Eu agradeço, deputada, a oportunidade de poder falar desse tema que é bastante relevante, né? Tive aí, inclusive, também na Comissão de Direitos Humanos para também abordar esse tema, que é muito caro para nós, né? E eu começo tecendo algumas considerações. Primeiro, antes de tecer as considerações, de que sempre que precisar também, como falei com a deputada Leninha quando te ver, estou sempre à disposição para a gente poder falar sobre o tema e tentar ser o mais transparente possível, deixar as coisas bastante claras. E aí eu começo tecendo algumas considerações com relação à questão do que tem sido feito, né? Quando a gente fala privatização, nós estamos usando, na verdade, um termo que ele é bastante genérico para dizer o que o Estado, na verdade, quer fazer. E aí, como essa comissão é uma comissão de administração pública, acho que vem bastante a calhar fazer essa consideração.
o que o Estado visa, no final das contas, é a desestatização, né? E aí, dentro do conceito de desestatização, nós temos diversos formatos aí de se trabalhar o tema, né? Porque quando a gente fala assim, olha, vamos privatizar a Copasa, ou quando se fala, né, vamos privatizar a Copasa, dá a entender que a empresa será vendida, né? O Estado vai pegar ali os 50% mais um pouquinho de ação que ele tem disponível, né? Da Copasa, 50,04 para ser mais exato, mas que ele vai pegar essas ações e vender no mercado, quando não necessariamente é isso que se quer a partir da desestatização. Existem diversos cenários, né? Você tem cenários que vão ser trabalhados, estudados, naquilo que os senhores têm conhecimento aí já de divulgação no mercado junto ao BNDES, né, que apresente para a gente, estude em conjunto com a gente diversas possibilidades de se trabalhar essa desestatização. E, no caso, gostaria de exemplificar a privatização de 100% das ações de posse do Estado é apenas desses cenários, né? Vários outros alternativas podem ser postas e vão ser estudadas, e elas são estudadas justamente de maneira prévia a uma autorização legislativa, para que no momento do debate legislativo possa se debater aquelas soluções ali e se apresentar os cenários, né? Não caberia de forma alguma, como nunca foi feito no resto do Brasil, nenhum estado, município, mesmo na federação, né, uma autorização legislativa, uma discussão legislativa, uma autorização seria um cheque em branco para o Estado estudar. Então, você tem a possibilidade de vender 100% das ações, mas você pode também vender, por exemplo, apenas o controle, vendo pelo menos alguma parte das ações, né, que transfere o controle da empresa para o privado, mas o Estado ainda resguarda ações da companhia, mas ele deixa de ser majoritário, né? Ele passa a ser minoritário. Então, poderia ser que a discussão da privatização envolvesse vender 1% das ações da CEMIG e a CEMIG manter, da Copasa, né? Obviamente vale para a CEMIG também, mas vender 1%, né, dessas ações, transferir um controle para o privado, manter o restante das ações, inclusive com possibilidades de se manter, né, ou exigências de se manter a companhia no estado de Minas Gerais, a sede da companhia, o nome da companhia. Existem outras possibilidades de reorganizações societárias, como, por exemplo, você separar a companhia e agora ter Copasas em blocos de regiões para poder atender melhor algumas regiões, ou mesmo a divisão entre o que é água e esgoto, o que é produção de água com as outorgas, né, que não diz respeito nem ao marco do saneamento aí que veio tentar, inclusive, sedimentar, né, o tema, assim como poderia envolver outros cenários que os estudos devem discutir. Agora, o mais importante, independente do cenário, é a gente ter claro, e por isso a comissão é muito importante, a Comissão de Administração Pública, de que quando a gente está falando de desestatização, nós estamos dizendo sobre vender o controle, né, das ações de uma companhia que tem o Estado como seu majoritário. Isso significa que a titularidade do serviço público, no caso aqui água e esgoto, ele permanece sob titularidade do Estado. Na verdade, sendo até mais específico, né, traduzindo aqui o Estado, né, como o marco do saneamento bem definiu, a titularidade desse serviço continua sendo do município, né? Quem tem a titularidade pode conceder o serviço para um privado, pode criar uma empresa municipal, ou pode passar isso, agora já não pode mais com o marco de saneamento, mas eram feitos nos contratos do programa, é o município. O marco sedimenta isso, né? Ele tira qualquer dúvida, inclusive de ações judiciais que tinham sido julgadas no mesmo sentido, mas o serviço continua de titularidade do município. O que muda é o controle da empresa. E aí ele faz, né, na verdade, o marco do saneamento, ele faz algumas ressalvas com relação a regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, dizendo, inclusive, que por se tratar de aglomerações, esse tema ele deve ser debatido
pela aquelas regiões ali que compõem, por exemplo, uma região metropolitana. Isso porque, de maneira óbvia, se a gente pegar, por exemplo, o caso de Belo Horizonte, né? Belo Horizonte capta água fora do município, né? Trata a maior parte da água fora do município. Depois traz essa água aqui para dentro do município. Então, nada mais justo que Belo Horizonte disputa com os outros municípios a questão da prestação dos seus serviços de água e esgoto, né, dos seus serviços de saneamento. Então, a primeira consideração que eu faço é essa distinção, né? Na verdade, eu fiz a primeira consideração, a distinção entre privatização e desestatização, e depois essa distinção entre a titularidade do serviço, que sempre vai ser, porque isso é constitucional, né, e o marco de saneamento depois ainda detalhou um pouco mais, a titularidade do serviço e as ações da companhia, são duas coisas separadas. E isso é importante, porque a senhora bem mencionou aí, deputada, a questão da privatização do setor elétrico, né, e a importância do tema, mas eu acho que a gente não precisa nem ir tão longe para dizer a importância do tema. Se a gente ficar dentro de Minas Gerais mesmo, a gente pode perceber hoje, inclusive, nós temos 4 municípios, eu tomo a liberdade de pegar esses dados que são públicos do Sistema Nacional de Informações de Saneamento, né, os municípios, nós temos hoje em Minas Gerais 3 empresas privadas atuando em Minas Gerais, né, nos municípios de Bom Sucesso, Pará de Minas, Paraguaçu e Araújos, e se a gente fizer um comparativo tanto das tarifas quanto dos índices de atendimento dos municípios atendidos por empresas privadas e atendidos pela Copasa, a gente percebe que tanto na tarifa de água quanto tarifa de esgoto, média, né, dos municípios da Copasa, ela é mais alta do que dos municípios atendidos por empresa privada, e não é pouco, né? A Copasa tem uma tarifa média em torno de R$ 5,02, enquanto as empresas privadas de Minas Gerais, R$ 3,55. Nós estamos falando aí praticamente de 1/3 de diferença na tarifa média de água. De esgoto, a coisa se repete um pouco, né? A tarifa média de R$ 4,12 no caso da Copasa e R$ 3,18 na média das empresas privadas. Mas a questão que mais salta aos olhos, na verdade, é que na hora que você transfere isso, né, e vai avaliar o índice de atendimento, as empresas privadas em Minas Gerais, eu estou falando de dados públicos, repito, né, elas não só têm tarifas mais baixas, como têm índices de atendimento melhores. Então, a Copasa tem um índice médio de atendimento de água de 77%, contra 94% das empresas privadas. Quer dizer, as empresas privadas, os municípios que hoje operam com empresas privadas, eles inclusive já cumprem, ou estão próximos, na verdade, de cumprir aí a meta de universalização do atendimento à água que o marco do saneamento coloca para 2030, né, 2033, se não me engano. Nos índices de atendimento de coleta de esgoto, a Copasa tem 55%, as empresas privadas 87%, né, o marco do saneamento coloca uma meta de 90%, então ela já está bem próximo aí. E o mesmo acontece para o índice médio de tratamento dos esgotos, que é de 44% nos municípios atendidos pela Copasa e 83% das empresas privadas em Minas Gerais. Então, eu trago esses números para ratificar o que a senhora falou da importância, né, da gente fazer a discussão para garantir que numa eventual privatização com autorização legislativa a gente consiga garantir que o que acontece hoje nos municípios que são atendidos por empresas privadas possa se repetir em municípios que hoje estão com índices muito abaixo, né? E eu faço assim um comparativo que talvez seja interessante para quem está nos assistindo possa entender. Se a gente comparar, por exemplo, a cidade de Santa Luzia, aqui na nossa região metropolitana, né, que tem um perfil de população e índice de desenvolvimento humano, né, IDH, muito similar à Cachoeira do Itapemirim, no Espírito Santo, né, lá no Cachoeiro do Itapemirim, né, o índice de atendimento de água já é de 100%, né, já cumpre o marco de saneamento, de coleta de esgoto já é 96%, já cumpre o marco de saneamento, enquanto Santa Luzia atende 79% de água e 67% de coleta, né? A mesma acontece para o tratamento de esgoto, 78% em Cachoeiro do Itapemirim, que é uma empresa privada, enquanto Santa Luzia, atendido pela Copasa, tem um índice de tratamento de esgoto de 47%. E o interessante é que se a gente faz esses dados que eu estou dizendo são dados do CNIS, né, do Sistema Nacional de Informações de Saneamento, e se a gente pegar e fizer outros comparativos, eu não quero me estender aqui, mas são dados públicos, né, e
comparar cidades similares, por exemplo, Arraial do Cabo, lá no Rio de Janeiro, com Três Marias, que tem características parecidas de população e IDH, nós vamos ver que esses indicadores eles se repetem, né? Da mesma forma, se a gente comparar Conselheiro Lafayette com Uruguaiana, a mesma coisa vai acontecer. Enquanto isso, nós sabemos que a maior parte da população brasileira ainda sofre com uma falta de saneamento. Então, o que se busca aqui, por meio dessa digitalização e a discussão legislativa, é avaliar a possibilidade de outras formas de financiamento dessa política pública, que, repito, é de titularidade dos municípios, né, e das aglomerações. Então, jamais pode-se falar em privatização da água, simplesmente não existe, isso é uma falácia, isso é induzir, né, a população ao erro, porque a titularidade do serviço sempre vai ser do órgão competente aí do município, né? O que nós estamos falando é quem deve ser o dono da empresa que está prestando esse serviço. A empresa deve ter majoritariamente o seu capital público ou privado, né? Isso que se discute aqui. E isso é importante porque a senhora também mencionou sobre a questão da distribuição de lucros, né? E de fato esse é um problema grave, né? Porque a gente fala em distribuir lucros quando a empresa precisa fazer os investimentos para cumprir as metas, que, né, os índices que eu acabo de mencionar aqui ainda são baixos, e no caso da Copasa eles ainda são mais baixos do que as empresas públicas similares, como o Sabesp e Sanepar, né, os índices, nesses 3 índices, água, coleta de esgoto e tratamento de esgoto da Copasa ainda é mais baixo, então a gente está falando que precisaria aumentar o investimento. E aí, em 2018, ainda na gestão passada, né, houve aí, na verdade, em 2017, perdão, né, houve uma aprovação da política de distribuição de dividendos da companhia, né, em que aprovou a distribuição total. E aí, se a gente pegar os dados, principalmente ali de 2018, né, a companhia faz uma distribuição de 95,9% do seu lucro. Então, o ano de 2019, né, e a distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio que foi mencionado, na verdade, ele diz respeito a uma distribuição ou de uma política que ela primeiro precisa ser alterada, né, para que depois isso possa ser colocado à realidade, até porque o próprio marco de saneamento vai dizer que se você não cumprir os indicadores, você não vai poder distribuir lucro, a própria municipalidade, né, o titular do serviço sofre algumas sanções de repasse de recursos públicos, né? Então a distribuição de 2019 com relação a lucros e juros sobre capital próprio, ela nem poderia ser diferente, justamente porque ela atendeu uma política que foi aprovada lá em 2017, né? Digo aqui porque isso é público, está no site, né? Não é minha competência aqui enquanto presidente do INDE, né, secretário executivo do Conselho Mineiro de Estatização, mas não sou responsável pela companhia, mas de fato é uma política que é publicada lá do site eu acho, né, concordo aqui que é uma política que ela é importante de ser considerada. E tomo a liberdade, para finalizar aqui as considerações, só com alguns dados aqui adicionais, uma vez que foi mencionado, mas fico à disposição para voltar aqui na sequência se precisar, em relação ao número de empregados, né? Se a gente pegar o caso de Sabesp, Copasa e Sanepar, no caso da Sabesp, então, lá em São Paulo, houve uma redução, né, de 2003 para os dados de hoje, né, de quase 1.500 funcionários no seu quadro, uma redução de 10%. A Copasa, ela praticamente manteve ali na ordem de 11.900 funcionários. A Sanepar, uma pequena redução também da ordem de 300, mas nas empresas privadas que fazem mais investimentos, como mostrei nos dados que são públicos, aí, os dados federais, a AGE, por exemplo, ela aumentou 151% e a Iguá 6%. Então, são algumas considerações que gostaria de fazer e fico à disposição aí para maiores esclarecimentos. Agradeço a oportunidade. Obrigada, Tiago. Eu passo imediatamente, então, para as considerações do Eduardo. Eu fiz esse questionamento, né, da questão da distribuição dos dividendos durante a Assembleia Fiscaliza, não é, que nós tivemos aqui, se eu não me engano, na segunda-feira.
Temos um requerimento de uma audiência específica sobre isso, eu achei grave a situação, então por isso que é importante trazer isso ao debate. Então nós vamos passar agora para as considerações do Eduardo Pereira de Oliveira. O Eduardo é presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Purificação e Distribuição de Água em Serviços de Esgotos do Estado de Minas Gerais, o Sindágua. É o sindicato que representa, então, os trabalhadores da Copasa. Agradeço muito a sua presença. Eduardo, com você a palavra. Acho que não sai. Saudações, companheiros e companheiras que estão nos assistindo nesse momento, através do canal do Facebook da Assembleia Legislativa. Cumprimento o companheiro Jairo, o presidente da CUT, o debatedor Tiago também, e cumprimento de forma especial a deputada estadual Beatriz Cerqueira, no qual ela aceitou o pedido do Sindágua para debater as consequências da privatização da Copasa para os trabalhadores e a população do Estado de Minas Gerais. E quem mora na cidade pequena tem que ficar muito preocupado com essa situação, porque o Estado de Minas Gerais é um Estado muito diferente, é um Estado muito grande. Hoje, Jairo, o Minas está fazendo 300 anos, e é 300 anos de muitas desigualdades, onde que a gente pode observar pela própria população do Estado de Minas Gerais e onde ela encontra-se concentrada. Mas, para discutir a privatização da Copasa, é muito importante a gente entender o nosso Estado de Minas Gerais e entender também como que funciona a Copasa. Minas Gerais, ele apesar de ser o segundo estado mais populoso do Brasil, ele é o estado brasileiro com o maior número de municípios. Somos 853 municípios e a Copasa, ela opera em 642 municípios. E tem diversas desigualdades, né? A gente viu aí do palestrante anterior, onde ele fala da questão do IDH. E essas desigualdades a gente pode observar no índice de desenvolvimento humano de cada município. E a gente cita aqui na cidade de Belo Horizonte, né? Primeiro na cidade de Nova Lima, onde lidera o ranking do IDH em Minas Gerais, onde tem 0,813 e acompanhado por Belo Horizonte de 0,81. E na terra do governador, ocupando o 15º lugar do ranking do IDH, com 0,717. Isso significa que as cidades que têm o índice alto de desenvolvimento humano e muito alto, as pessoas são mais ricas, são mais alfabetizadas, têm acesso à educação de mais qualidade e, consequentemente, Jairo, elas vivem mais. Então, por isso que a gente chama atenção na questão da privatização da Copasa, onde essa empresa ela tem um papel social muito importante para corrigir essas desigualdades. No estado de Minas Gerais, dentre as 250 cidades com IDH mais baixo, a Copasa ela opera em 212 municípios. 212 municípios onde tem pessoas carentes. Vale lembrar que Minas tem aproximadamente 20 milhões de habitantes e a Copasa opera em 11.500, opera para uma população de 11.553 habitantes. Ela não opera, apesar de operar em vários municípios, ela atende pouco mais da metade da população. E isso tem uma explicação, porque a Copasa ela atende aquelas cidades pequenas onde as empresas privadas não querem pegar. A Copasa opera aquelas cidades onde o IDH é em torno de 0,55, o IDH baixo, o IDH médio de 0,61, que são as grandes cidades operadas por essa companhia. Então, por isso a importância da Copasa ser uma empresa pública, porque ela trabalha com subsídio cruzado. Isso significa que essa empresa ela pega o lucro das cidades maiores que eu citei aqui, com IDH alto, e ela subsidia aquelas cidades maiores, diminuindo, então, essa desigualdade social que existe no nosso Estado depois de 300 anos.
Mas para continuar a correção dessas desigualdades, a Copasa precisa fazer investimentos. Não basta simplesmente ter um programa de investimento, que por coincidência, Beatriz, é de 853 milhões o programa de investimento, o mesmo número de municípios que tem no estado de Minas Gerais, e que hoje faz 300 anos. Então a Copasa ela deve investir, ela deve cumprir o programa de investimento para não causar a insatisfação da população e melhorar o acesso ao saneamento e chegar à universalização do saneamento conforme previsto na Agenda 2030, onde teve o pacto da Organização das Nações Unidas. Então, essas desigualdades é que preocupam a gente. Então, do programa de investimento de 853 milhões, a Copasa ela investiu apenas 269 milhões de reais até o terceiro trimestre de 2020. Pasmem, 269 milhões de reais. Isso preocupa muito no contexto onde o governo do Estado, ele vem desde a sua campanha eleitoral, falando que queria privatizar a Copasa porque são empresa deficitária e que passa por diversas dificuldades. E a gente percebeu que não é bem assim. Porque a Copasa, ela anunciou uma distribuição de lucro de mais de 820 milhões de reais e vai distribuir nesses próximos dias. Vale lembrar que essa companhia, ela já distribuiu em caráter ordinário mais de 150 milhões. E essa distribuição, ela não é obrigatória. Não é uma distribuição que foi aprovada na gestão passada, conforme dito pelo nosso colega. Não tem uma legislação específica na Copasa, não tem uma norma específica que fala que a empresa ela tem que distribuir esses 820 milhões conforme anunciado nesses últimos dias. Teve uma reunião do Conselho de Administração, onde eles recomendaram a distribuição dos 820 milhões e colocou para julgar na Assembleia dos Acionistas, onde eles aprovaram na reunião do último dia 19. A Copasa tem uma previsão de lucro para esse ano em mais de 820 milhões. Somando a distribuição extraordinária com o que já foi distribuído, somará mais de 1 bilhão de reais de lucro distribuído aos acionistas, lucros esses que poderia ser investido para diminuir o tempo para universalizar o saneamento no estado de Minas Gerais. Tempo esse e gasto esse que o próprio presidente da Copasa disse que gastaria em torno de 22 milhões para universalizar o saneamento em Minas Gerais. Então, 1 bilhão é aproximadamente 5% do que a gente precisa para universalizar o saneamento aqui em Minas. Então, a falta de investimento, ela provoca a falta de água e, consequentemente, a insatisfação dos munícipes, onde aumenta o tempo para a universalização do saneamento, onde a gente insiste para os moradores de cidades pequenas na correção das desigualdades que o nosso Estado tem. E a falta de investimento também, companheiro Jairo, que é presidente da CUT e defende todos os trabalhadores, a falta de investimento também, ela provoca a falta de pessoal, gerando desvio de função, onde existem pressões psicológicas nos trabalhadores devido a uma escala de escravidão e que pode gerar até morte. Fato esse que aconteceu na semana passada, na quarta-feira, no último dia 25, onde 2 trabalhadores, um da área administrativa, programador de serviços, e o outro da área operacional, eles morreram dentro de um PV, aqueles bueiros que o pessoal fala que fica no meio da rua, trabalhando em ambiente confinado. Talvez pode ter tido falta de informação ou treinamento, mas o fato que aconteceu é que a empresa não tinha disponível naquele momento o medidor multigás que detectaria quais são os gases específicos naquele ambiente confinado. Porque existe uma norma, existe um curso para trabalhar nesse tipo de ambiente. Isso é devido à falta de investimento. A falta de investimento
é uma falta de respeito, não só com a população, mas com os trabalhadores também. É a precarização dos serviços. E as experiências no mundo todo mostram que tanto a falta de investimento, quanto a privatização das companhias que têm esse papel muito importante para o desenvolvimento do Estado, e como nós somos aqui muito diferente entre nós, eu sou de Salinas, terra da cachaça, o meu sotaque já me denuncia de onde eu sou, a região do norte de Minas, Vale de Jequitinhonha, aquela mesma região onde as pessoas estão mais próximas da Bahia, onde o índice de desenvolvimento humano é muito baixo, é baixíssimo. Então, a privatização dessa companhia, as empresas pequenas não vão querer pegar aquelas localidades. A exemplo do que aconteceu com a Copanor, quando foi criada. A Copanor foi criada, tem as filosofias que falam outras coisas para tentar nos convencer, mas a Copanor foi criada simplesmente para tirar as concessões deficitárias da Copasa. Então, hoje, onde existe Copanor, a qualidade do saneamento já é totalmente diferente da qualidade do saneamento que tem com a Copasa, que a Copasa presta. Então, é essa qualidade que vai diminuir caso a Copasa saia dos municípios pequenos, porque não existe mágica, é subsídio cruzado. Não adianta falar que o privado vai investir bilhões de reais no saneamento, se eles não vão conseguir ter esse retorno na tarifa. É essa mágica que é o subsídio cruzado. É isso que a gente vem informando para a população. Por que quem mora na cidade de Divisa Alegre, de Ninheira, tem o mesmo saneamento que quem em Belo Horizonte? Na verdade, o subsídio cruzado deveria ser ainda um pouco mais eficiente. Quem mora nas cidades menores, com índice de desenvolvimento humano menor, deveria pagar de forma inversamente proporcional. Pagar uma tarifa menor e os moradores das cidades maiores com uma tarifa maior. Então, as experiências que aconteceram no mundo todo, elas mostram para a gente uma certa preocupação. Enquanto vários países de primeiro mundo, eles estão reestatizando, que é o termo novo agora, depois de mais de 500 anos de Brasil, apareceu um termo novo do que é privatização. Enquanto vários países estão reestatizando, aqui no Brasil nós vamos na contramão do mundo, com um termo novo, falando de desestatização, como se fosse diferente de uma privatização. O governo do Estado detém 50,04% das ações da Copasa. Ele é o controlador da companhia. Dos 820 milhões que vão ser distribuídos, 410 vai para o governo do Estado. Então, o governo não coloca recurso na Copasa, ele tira. E a privatização, ela vai simplesmente, além das desigualdades citadas aqui, ela vai pegar o lucro dessa companhia, que vai ser exorbitante, porque não vai ter mais as cidades deficitárias, vai pegar o recurso do nosso Estado e entregar para o capital estrangeiro. Então, é isso que é a desestatização proposta pelo governo do Estado. Nós temos exemplo da Alemanha, França, Estados Unidos, Reino Unido, que teve processos de reestatizações, países de primeiro mundo. E desses 881 reestatizações que aconteceu no mundo, 267 é do saneamento. E desses podemos citar a Bolívia, que está aqui do lado, Berlim, Paris, Budapeste, La Paz, Maputo, várias cidades importantes no mundo, vários países importantes no mundo, sofreram com a privatização, porque não é desestatização, é privatização mesmo, é entregar o nosso capital, é entregar a soberania do Estado para o privado. Sofreram com essa privatização e tiveram que ter manifesto popular pedindo para voltar a empresa sob o controle do Estado. Porque se o Estado não consegue controlar, a deficiência não está na companhia, está em quem administra ou em quem indica
os gestores têm naquela companhia. Então, essa audiência é muito importante para o contexto por trás de uma privatização da Copasa, onde quem vai perder é só a população do Estado de Minas Gerais. Nós que agradecemos, eu acho não, eu acredito. As audiências, elas são importantes porque elas possibilitam que a população, a própria imprensa, também tenha acesso a várias discussões. Desde que o governo Zema assumiu, ele apresenta pautas de desestatização ou privatização, não é? Eu me lembrei aqui da campanha da campanha do Serra, acho que foi isso, a presidência da República, em que ele tentou exatamente dar uma outra configuração à ideia da privatização, né? Porque a população, ela, naquele período, e acredito que isso não se alterou, ela não é a favor, né, da privatização. Então, privatização ou desestatização, a população mineira precisa participar desse debate. Ela precisa ser ouvida. O governador não tem cheque em branco para administrar. Eu, como deputada estadual, também não possuo cheque em branco para votar, propor, não é? Existem sempre mecanismos, nós fazemos a representação, mas a população, ela precisa ser ouvida no curso dos nossos mandatos, não é? Então, a audiência possibilita, mesmo que restrita, né, porque a gente não pode receber muitas pessoas em função da pandemia, a audiência joga luz nos debates que precisam ser feitos com o contraditório, né? Então, é importante a presença do governo do Estado nessa audiência, assim como a importância dos trabalhadores. Nessa audiência foi apresentada por mim a pedido do Sindágua, pelo meu compromisso que eu tenho com vocês, com os trabalhadores da Copasa e na minha avaliação com a população mineira, não é? E para a gente entender essas nuances que muitas vezes não são apresentadas e não são exploradas, né? A importância do que é o serviço e essas questões, né? Do lucro versus o investimento, e quanto de investimento precisa para questões que já deveríamos ter superado, como o direito ao saneamento básico, né? O quanto economizaríamos no Sistema Único de Saúde se tivéssemos o saneamento básico universalizado, né? O quanto nós avançaríamos, inclusive na saúde da população, e, portanto, várias demandas que hoje o SUS se vê, né, obrigado a atender a população, poderiam ser diminuídas se nós tivéssemos um saneamento básico universalizado no Estado. A gente volta a fazer lutas que deveriam ter sido superadas, né? Um debate como desestatizar sem que sequer o acesso a um direito básico está garantido à população. E que garantia nós temos se da desestatização, se ela vai garantir que o lugar onde não tem lucro, a empresa atuará. Porque onde tem lucro, o lucro fala por si, por isso que os empresários querem aquilo que é público, não é? Mas essa é a diferença entre a iniciativa privada e o governo. O governo não vai onde dá lucro, o governo vai atender a população que tem o direito à prestação daquele serviço. Mas vamos dar continuidade? Agora a gente vai ouvir as considerações do Jairo Nogueira Filho, Jairo, que é presidente da Central Única dos Trabalhadores aqui em Minas Gerais. Boa tarde, deputada Beatriz Cerqueira. Boa tarde, Eduardo, presidente do nosso Sindágua. Um momento diferente, né, Bia? A gente está aqui num momento de pandemia, que ainda não acabou, então é bom que a população saiba disso, né? A doença está aí, não acabou. E a gente está aqui ouvindo coisas que me deixou confuso, Bia. O Partido Novo, o único estado que ele governa no Brasil é Minas Gerais, né? E eles tentam trazer alguns termos diferentes para tentarem mostrar que estão fazendo algo novo, como é o nome do partido, mas que fazem algo que já aconteceu na década de 90, que é a questão da privatização, da tentativa de privatização das empresas como um todo no Brasil e aqui em Minas Gerais. Então, quando ele usa o termo desestatização,
e não privatização, é para tentar amenizar o termo, tentar colocar para a população que não é a mesma coisa e é a mesma coisa. Então, a população tem que estar ciente disso. Quando você fala em desestatizar, você está falando em tirar o Estado. Quando você fala em privatizar, você também está tirando o Estado. Então, é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. O que ele disse ali, que mesmo desestatizando ou privatizando, o Estado continua como dono, como concedente, é uma verdade, mas também é uma mentira ao mesmo tempo, porque o que aconteceu no Amapá foi isso. Lá, tudo que você tem hoje, água e energia no Brasil, de telecomunicações, é concessões dos governos, que podem ser privatizadas. Depois de 95, criou essa lei da privatização, no governo Fernando Henrique. Então, a concessão pode mudar de dono, pode sair do Estado e ir para o setor privado. E essas concessões são de longo prazo, são concessões que duram, às vezes, 30, 40 anos. E lá no Amapá, quando foi feito o processo de privatização, Eduardo, só para a gente entender o que o representante do governo está falando, quando foi colocada à venda no Estado do Amapá a questão da energia, Beatriz, os compradores, na sua maioria, são estrangeiros e são estatais estrangeiras, viu, Eduardo? Como você coloca aí que vários países do mundo voltaram a reestatizar, é porque eles viram que é um problema passar para o setor privado e viram que dá muito lucro nos países em desenvolvimento, principalmente na América Latina e na África, que as estatais desses países comprassem essas empresas, para que eles consigam transferir a sua questão das suas empresas, da sua mão de obra para esses países, para poder não ter o gasto que eles teriam nos seus países com energia e com água. Então, no Amapá, quando houve o processo de privatização, a empresa que comprou, a Isolux, que é uma empresa espanhola, quando foi montado todo o planejamento ali de privatização no Amapá, as empresas privatizadas, elas não queriam comprar onde tinha esse problema, como você está colocando, que é o problema de você ter que atender onde não dá lucro. Então, as empresas que compraram no Amapá, elas compraram onde tem lucro certo, que é a questão da transmissão de energia. É o que está no meio ali, sabe, Eduardo? É como se fosse um cano d'água que pega a água do reservatório da Copasa e leva para a população. E o setor privado é dono desse cano d'água. E aí ele coloca preço. O reservatório pode ser do Estado e a população está do lado de cá para receber. O dono desse cano no meio fala, não, eu vou colocar preço para a água passar pelo meu cano. Se não pagar o preço que eu quero, eu fecho o cano e não passa água. A transmissão de energia é o mesmo processo. Você tem a usina que produz energia, essa transmissão que traz energia até a cidade, que é distribuída à população. A Isolux comprou essa parte de transmissão, que é a parte que não tem risco nenhum praticamente. Você tem lucro certo, mas você tem que dar um mínimo de manutenção. E a Isolux não fez o mínimo de manutenção no Amapá. As pessoas do Amapá ficaram 21 dias sem energia elétrica. Em pleno século XXI, Eduardo e deputada Beatriz, é difícil você conceber ou você entender todo um estado ficar 21 dias sem energia elétrica. Eu fico pensando, aqui na minha casa, na sua casa, na casa de quem está nos assistindo, está nos vendo agora, imagina você ficar agora a parte da tarde, a partir das 16 horas até meia-noite sem energia na sua casa. O caos que isso vai virar dentro da sua casa. Agora você imagina você ficar de um dia para o outro, 2 dias. Agora imagina ficar uma semana, Beatriz. Imagina ficar 21 dias sem energia. Uma cidade inteira, provocado por um processo de privatização que não teve fiscalização, não teve acompanhamento desse processo. A empresa Isolux ganhou muito dinheiro, não fez manutenção. A tarifa média de energia elétrica no Amapá, Beatriz Cerqueira, para famílias de 4 pessoas, a tarifa média em Minas Gerais é R$200, Eduardo, para 4 pessoas. No Amapá é R$890 a tarifa média. Então, isso que o representante do governo traz como exemplos no saneamento que deram certo, nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil, ele trouxe alguns ali, que ele tem certeza que o setor privado está ganhando muito dinheiro, que é um setor mais aglomerado de pessoas, onde eles conseguem ganhar muito dinheiro, e o investimento que eles têm que fazer é pequeno, o lucro é alto. Não é o mesmo caso de cidades, como você colocou aí, do IDH, muito baixo, né, aqui em Minas Gerais. Então, só como esse exemplo do Amapá, Beatriz, é um processo de desestatização no Amapá, não é isso? Tem que aprender esse termo agora, viu, Eduardo? Desestatização. Eu não uso nunca mais privatização na minha vida. Vou usar agora só desestatização, achei mais bonito. Então, teve um processo de desestatização no Amapá, que a empresa que comprou não fez nenhum investimento,
teve um problema no transformador, ficou sem energia, e quem é que foi lá e resolveu o problema, Eduardo? A Eletronorte e a Eletrobras, empresas estatais, que foram lá, resolveram o problema, Beatriz Cerqueira, colocaram mais 3 transformadores, que é o ideal na subestação, funcionando. Esse prejuízo todos nós vamos ter que pagar na nossa conta de luz. O governo federal já tirou lá o recurso que ele tinha dos financiamentos, que ele tinha retirado uma taxa, ele voltou com a taxa do governo federal, e por coincidência, a partir de segunda-feira, no Brasil inteiro, a nossa conta de luz vai ficar mais cara. Veio a bandeira vermelha na questão da energia. Eles estão falando que é por conta dos reservatórios, mas tem muito a ver com o que aconteceu no Amapá. Ou seja, o prejuízo vai ser estatizado. E o lucro da empresa, que ganhou de novo uma subestação completa, aí é desestatizado, porque o lucro vai ficar com ela. E o prejuízo ficou com todos nós brasileiros nessa questão da privatização, não, da desestatização lá no Amapá. O risco que nós corremos em Minas Gerais é o mesmo. E hoje, coincidentemente, Beatriz, Minas Gerais está completando 300 anos da separação de Minas com São Paulo, que houve há 300 anos atrás. Tem toda uma história bonita do povo mineiro, né? Alguns estados, às vezes, nos classificam com preconceito, como somos um povo bobo, um povo roceiro, que não sabe das coisas, mas nós temos o nosso jeito de viver, o nosso jeito de fazer as coisas, o nosso jeito de falar, mas de bobo o povo mineiro não tem nada. E o povo mineiro tem 2 patrimônios que eles prezam muito aqui em Minas Gerais, que é a CEMIG e a Copasa. Por isso, o governo do Estado, Bia, tenta mudar o termo de desestatização, tenta mudar o termo, como diz o representante do Estado, que só a Assembleia decida por isso, e não passa pela população, porque eles sabem que na população não vai passar. Eles sabem que na população não vai passar uma privatização ou uma desestatização da Copasa, como não vai passar uma desestatização da CEMIG. Que o povo mineiro sabe que, com todos os problemas que podem ter essas 2 empresas, e aí muito por conta dos seus gestores, e os seus gestores são os governadores do Estado, então aqui fica também uma crítica ao governador Zema, que está se mostrando incompetente na gestão da CEMIG e da Copasa. Ele que veio com uma pecha tão grande de competência, de vir do setor privado, ele não consegue administrar uma Copasa para colocar o saneamento e água em todo o Estado, uma empresa que tem um lucro de 370 milhões por ano. Uma empresa que tem um quadro técnico dos mais qualificados do Brasil. E ele não consegue colocar saneamento e água em todo o Estado de Minas Gerais por incompetência da sua gestão. E tenta passar para o setor privado assinando um atestado de incompetência enquanto governador do Estado, que ele é o gestor majoritário da Copasa. Ele faz esse processo de administrar a Copasa. Se a Copasa está sendo mal gerida, mal administrada, é porque o gestor, que é ele, é um incompetente nesse sentido. Então, o povo mineiro sabe desse apreço que tem pelas 2 empresas e não vai aceitar a sua desestatização ou a sua privatização. E o povo mineiro também não é bobo. A gente, quando tem algum feriado, algumas férias, Beatriz, a gente costuma, como não tem praia em Minas Gerais, a gente costuma ir para a Bahia, né? Sul da Bahia, para o Rio de Janeiro, para São Paulo. E quando, Guarapari, não é isso? E quando a gente está nesses estados, a gente sente na pele, quando você passa alguns dias nesses estados, como é a diferença do atendimento e da prestação de serviços das companhias de energia e de saneamento desses estados em comparação a Minas Gerais. Você fica muito satisfeito de estar ali na praia, mas dá uma saudade danada de Minas Gerais, quando você tem falta de energia, água barrenta, água de má qualidade, que você não tem aqui em Minas Gerais. Isso não acontece em Minas Gerais, onde a Copasa atende a população. Então, a gente sente uma saudade danada de Minas Gerais nesse sentido, mesmo estando no litoral, passando por esses problemas, porque na maioria desses locais as empresas são privadas. E não foi feito o investimento que deveria ter sido feito. Então, aqui em Minas Gerais, o povo tem que ficar muito atento a isso. Tem uma prática quando se privatiza ou desestatiza, como diz aí o representante do Estado, e nós vivemos isso aqui em Minas Gerais com as mineradoras, com a Vale, tanto em Brumadinho quanto em Mariana. O primeiro processo que eles fazem, e a Copasa já está fazendo, primeiro é se livrar do seu patrimônio. Essa questão de passar 800 milhões para os acionistas, na tentativa de privatizar a CEMIG nos anos 2000, Eduardo, durante o governo do PSDB, tanto de Aécio quanto a Anastasia, no período entre 2004 e 2012, Eduardo, a CEMIG lucrou 12 bilhões de reais. 12 bilhões de reais. Eu não sei nem quanto zero tem esse número. E sabe quanto que a CEMIG passou para os seus acionistas?
12 bilhões de reais. E são acionistas como aquela placa que vocês mostraram lá na Copasa, na sua grande maioria estrangeiros, o dinheiro nem no Brasil não fica. E a CEMIG se endividou para fazer os investimentos que ela tinha que fazer por conta da cobrança da Agência Nacional de Energia, e a CEMIG quase quebrou, Eduardo. A CEMIG quase quebrou por esse modelo de gestão. Então, o que está se fazendo agora na Copasa não tem nada de novo. Você pega boa parte do lucro, ou todo o lucro da empresa, ou mais de 100% do lucro da empresa, quando a CEMIG fez isso aqui no ano de 2012, ela chegou na mágica de passar 110% do seu lucro para acionistas, eu não sei como é que se faz isso, você passar 10% a mais do seu lucro para os acionistas. A Copasa está fazendo o mesmo processo para tentar endividar a empresa, no que o representante do Estado disse, tentar mostrar que a empresa é inoperante, que a empresa não funciona enquanto estatal, e que o melhor para o povo mineiro é privatizar ou desestatizar. Então, a gente está aqui para fazer esse debate, é importante que a população saiba disso. Trago aqui, Bia, como já na parceria com o Sindaga, já conversamos sobre isso, nós vamos fazer o debate nas periferias, né, Eduardo? Nós estamos aí com o impedimento da pandemia, mas vamos tentar num processo aí de informação, do que for preciso, seja de forma virtual ou presencial, para que a gente faça o debate com a população e, literalmente, a população beba de outras fontes de informação para que ela saiba o que está acontecendo em Minas Gerais com relação à Copasa, para que não caia no conto do vigário, não seja tratado como um povo bobo que vai aceitar a privatização da Copasa como um bom grado, como se fosse uma coisa maravilhosa para todos nós, e não é. Então, eu deixo aqui como exemplo de privatizações que não deram certo, ou desestatização. Nós temos a questão da telefonia, que todos nós sabemos que não deu certo, a questão dos bancos, que aconteceu nos anos 90, e mais recentemente aqui em Minas Gerais. Temos aí a questão da Vale, que privatizou todo o setor de minério de Minas Gerais, e traz muito problema para nós de Minas Gerais. E temos esse exemplo do Amapá, como outros estados, mas o Amapá foi mais gritante, porque foi um período muito grande sem energia, de uma empresa, e você não viu em momento algum na imprensa, Eduardo, a empresa Isolux dar alguma explicação sobre o que estava acontecendo no Amapá. E, para terminar, sabe por que ela não deu nenhuma explicação? Porque os seus acionistas, os seus donos, estavam na Espanha. Então, eles não têm nenhuma preocupação, eles não têm nenhum vínculo com o povo brasileiro. Lá na Espanha não faltou energia. Lá na Espanha não faltou água para a população por falta de energia. Lá na Espanha não faltou alimento para a população por falta de energia. Então, esses investidores estrangeiros que vêm aqui, vêm, compram e continuam na sua sede nos seus países, pouco se preocupando com o povo brasileiro. E nós vamos lutar com muita firmeza, com muita dedicação, conversando com o povo de Minas Gerais, da furada que é, do problema que é essa privatização ou desestatização, como insiste o representante do governo, de tentar vender a Copasa, vender esse patrimônio de Minas Gerais, que a gente não vai deixar. E isso não vai passar, e eu tenho certeza que, se tiver um plebiscito ou um referendo, Beatriz, com o povo mineiro não autoriza a venda da Copasa, porque sabe que é um patrimônio, sabe que ela tem que melhorar, sim, mas muito por culpa do seu gestor atual, que é o governador do Estado, que não tem conseguido gestar essa empresa tão grande, tão maravilhosa aqui em Minas Gerais, que é a Copasa. Obrigado, Beatriz, pela oportunidade, obrigado a todos que nos escutam, e vamos ficar atentos e vamos fazer o debate sobre o que é a Copasa, sobre o que é saneamento e sobre o que é a água limpa e de qualidade que a gente recebe aqui em Minas Gerais. Obrigada, Jairo. Eu quero registrar a presença por videoconferência do deputado estadual Mauro Tramonte e passo a palavra para suas considerações. Deputada Beatriz, presidente dessa comissão, um grande abraço, prazer em falar contigo. No qual cumprimento aí todos os funcionários que estão aí pelas mesas, os nossos telespectadores também. Eu gostaria de perguntar ao senhor Tiago Toscano o seguinte: por que a Copasa faz essas contratações por meio de dispensa de licitação com valores na casa de milhões de reais para serviços que não seriam de urgência e de emergência? E por que essas empresas contratadas aí sem a licitação possuem contra elas tantas reclamações porque não fazem os reparos com produtos de qualidade? Então, por que a Copasa não investiu aí, neste ano, na melhoria desse serviço? São as duas perguntas que eu gostaria de fazer
a Copasa, minha querida presidente Beatriz? Obrigada, deputado Mauro Tramonte. E, imediatamente, então, eu vou passar para o Tiago. Tem alguns outros questionamentos. Nós não temos condições de receber as pessoas presencialmente na Assembleia, que estamos com restrição em função da pandemia, mas as pessoas podem participar, né, no chat durante a realização da audiência. E tem alguns questionamentos importantes aqui. O Santiago, de Belo Horizonte, ele pergunta: queremos acesso ao estudo que a Unidade de Serviços de Informações e Estudos Econômicos apresentou na reunião do Conselho de Administração. E ainda pede que seja feito um requerimento. Farei, Santiago. Mas deixo o questionamento para o Tiago responder. Marcelo Gomes, de Belo Horizonte, dizendo que gostaria de complementar, porque são duas perguntas. Primeiro, ele pergunta para o Tiago: o senhor poderia elencar quais os argumentos do governo a favor da desestatização? Por que o governo quer desestatizar a Copasa? Eu reforço a pergunta do Marcelo, porque assim, o governo apresenta, né, um novo conceito, que não é privatização, é desestatização. Então, a questão da concessão explicou. Mas nós queremos entender, e o objeto dessa audiência é exatamente isso, não é? Por que o governo quer desestatizar a Copasa? Que é a pergunta do Marcelo. Aí ele complementa: Tiago, o senhor poderia me dar o posicionamento do governo a respeito do argumento de que a privatização ou desestatização da Copasa iria aumentar a tarifa de água? Ou seja, se desestatizar, a tarifa aumenta. É isso, na avaliação do governo, é isso mesmo? Então, essas duas questões que são do Marcelo, e eu fiz aqui minhas observações. Adilson Ramos, de Contagem: privatização de serviço de saneamento, uma experiência desastrosa em qualquer canto do mundo. Por que em Minas Gerais seria diferente? Vide exemplo de Manaus, Tocantins, isso para não sair do Brasil. A pergunta do Adilson, eu vou complementá-la também, se ele me permitir. Em vários países da Europa que passaram pela desestatização, hoje estão revendo essa política, voltando para o Estado serviços como de responsabilidade do Estado, serviços como o que nós estamos discutindo aqui no caso da Copasa. Então, onde já era desestatizado, o movimento está sendo exatamente o inverso, diante da avaliação de que a experiência desestatizada foi desastrosa para a população. Ainda o Gomes, conselheiro Lafayette, ele deixou a sua opinião: não se pode privatizar uma empresa atualmente sustentável, como é a Copasa. Aí a gente fica mais confuso ainda, né? Se é uma empresa altamente sustentável, que lucra, por que desestatizá-la? O Lima, de Curvelo: com certeza os governantes vão criar novos impostos ou retirar verbas de um programa importante para suprir o subsídio cruzado. Temos que levantar essa voz, ou voltamos a viver como homens primitivos das cavernas. Porque a primeira pergunta do Lima foi exatamente: caso consiga privatizar o saneamento, como fica o subsídio cruzado? Como é que fica a solidariedade entre os municípios que o Eduardo apontou? Então, acho que essa é uma outra pergunta. O Lima, de Curvelo, também: segundo informações do Instituto Transnacional, centro de pesquisa com sede na Holanda, mostra que de 2000 a 2019, 312 cidades em 36 países reestatizaram seus serviços de tratamento de água e esgoto. O Santos, de Três Corações: gostaria de saber qual a garantia que empregados da Copasa teriam em caso de privatização, pois, de acordo com a Constituição Mineira, detentores de emprego público em Minas Gerais é considerado servidor público, e como um empregado de uma estatal arrumaria emprego acima dos 45 anos. Então, são essas as perguntas. Eu vou passar as considerações do Tiago,
e, na medida, se tivermos outros questionamentos, a gente volta para uma nova rodada, senão a gente já vai para os encaminhamentos. Tiago, com você. Bom, você me ouve, deputada? A imagem está congelada aqui, não sei se está me ouvindo. Sim, você está com áudio, mas sem imagem. Eu vou tentar abrir a imagem novamente aqui. Eu vou pedir desculpas, deputado, porque na hora que eu abro o vídeo aqui... agora sim, acho que voltou aqui o vídeo congelado. Bom, são várias perguntas aqui, eu acho que vai dar para sintetizar algumas coisas, porque elas acabam se repetindo. Gostaria só, primeiramente, de responder ao deputado Mário Tramonte. Eu não sou do quadro da Copasa, deputado, então eu infelizmente não posso falar sobre cada um dos casos ali de contratação por dispensa, mas eu posso falar enquanto gestor público e conhecedor do assunto, né, que se a gente considerar, inclusive, o artigo 24 da Lei 8666, que é a lei de licitações, ela elenca um rol de mais de 30 possibilidades de utilização da dispensa, não apenas em caso de urgência e emergência. Não estou dizendo, obviamente, aqui que é o caso da Copasa, porque eu não sei exatamente a que obras o senhor se refere, e como eu vim, na verdade, falar da desestatização, peço desculpas aí pelo fato de não poder te responder a contento aí especificamente, mas acho que a própria comissão pode eventualmente aí endereçar a Copasa, né, ao presidente da Copasa. Agora, acho importante, deputada Beatriz, a senhora mencionou bem no início da sua fala, na abertura aqui, sobre a questão da transparência. Obrigado, né? Nós vamos questionar, então. Obrigado. Tá joia, deputado. Obrigado ao senhor. A senhora mencionou a questão da transparência, deputada, e eu acho que é bom sempre a gente tratar dessa forma, né, e de maneira séria, não jocosa, né? Nós estamos numa casa egrégia aqui, então quando eu falo de digitalização e elenco rol de possibilidades lá dentro, eu não estou fazendo um jogo de palavras, né? Estou aqui exatamente tentando dando várias possibilidades de privatização. Aqui não é questão de tratar com outras palavras, né? E trouxe dados aqui, né, com relação à melhoria do sistema. A gente falar que telefonia não deu certo no país, ou que a Vale não deu certo, no mínimo a gente não tratar com seriedade o tema a forma que o tema requer, né? Inclusive, a gente está numa audiência sobre Copasa, dando exemplos aqui sobre energia, né? Eu trouxe aqui números com relação, né, números, né, estão no Sistema Nacional de Informações de Saneamento, e acho que contra números não há argumentos, né? Inclusive, respondendo aqui à pergunta do colega, salvo engano aqui do Lima, lá de Perfeiro, quando ele fala dos subsídios cruzados, é importante destacar que quem define o valor da tarifa é o órgão concedente, no caso o município, né? E esse serviço de saneamento, e por isso aquela importância da discussão aqui de Copasa, nós estamos fazendo uma desestatização ou uma privatização como queira, porque o dado que não importa, nós estamos dizendo tirar o Estado do controle, né? A gente não precisa tratar de maneira jocosa. Quem define hoje isso no Estado é a ARSAI, né? A Agência Reguladora de Águas, como acontece em todas as concessões de serviços públicos no país, né? No caso de energia, a Agência Nacional de Energia Elétrica, no caso das telecomunicações, a Anatel, né? No caso de rodovias estaduais, por exemplo, em São Paulo, é a ARCEP que regula. Então, ou isso é regulado por uma agência de serviços, né? Uma agência reguladora, ou isso é regulado dentro do próprio contrato. Isso é importante estabelecer, porque não é uma questão de que a privatização ela vá aumentar o valor da tarifa. Pelo contrário, se a gente pegar de novo, os dados mostram que nos locais onde hoje nós temos serviço prestados por empresas de capital privado, as tarifas são mais baixas em Minas Gerais, né? E se a gente for, inclusive, para outros estados, né, eles são mais altos. Os índices de atendimento são mais altos, com tarifas
mais baixas. Esses são dados do CIMIS. Eu peço que nos argumentos tragam os dados para a gente debater em cima dos dados, não apenas em cima dos discursos, se a gente quiser usar a transparência, né, como a senhora bem mencionou, deputado. Inclusive, né, essa pergunta, a senhora fez uma pergunta que ela é muito importante, né, que ela fala assim, olha, a empresa não vai querer ir aonde ela dá lucro. Ora, o serviço é de titularidade do município, né? Não é a empresa que escolhe aonde ela vai ir, é o município que escolhe a forma como ele quer que o serviço seja prestado. Significa que se o município for pequeno a ponto de não aparecer nenhuma empresa interessada em prestar, o próprio município tem autonomia para prestar os serviços de esgotamento e saneamento, criando um departamento como em grande parte da cidade. Cito aqui Governador Valadares, Uberaba, Uberlândia, que são municípios que têm os seus departamentos próprios, né, de prestação. Então, não é o Estado, não é a empresa que escolhe que ela vai onde dá lucro. Na verdade, é o município que escolhe a forma como ela quer prestar o serviço, né? Com relação a essa questão também, nos países de primeiro mundo, né, foi status, os países de primeiro mundo eles estão voltando depois que o sistema já foi universalizado. Antes da universalização ele foi feito por empresas privadas. Uma vez universalizado, as empresas privadas saíram e agora os serviços são reestatizados. E de novo, reforço, a gente não precisa ir para outros países, vamos olhar para a realidade do nosso estado aqui, onde a gente tem serviços que são melhores prestados aí pelo privado do que pela empresa estatal. E repito de novo, né, vou insistir sempre nesse assunto. O serviço é de titularidade do município. Significa dizer que se ele não quiser renovar o contrato com a Copasa, ele não é obrigado. Se ele acha que o contrato é lesivo, que a tarifa está alta, ele pode simplesmente reembolsar ou restituir a empresa pelos investimentos não amortizados, fazer uma nova licitação com tarifas mais baixas e prestar um serviço com uma empresa pública, né, do próprio município, como são os SAIs, né, os serviços autônomos aí dos municípios, ou por meio de uma autarquia, né, como é no caso aí de, por exemplo, de Uberlândia, né, onde você tem os departamentos municipais de água e esgoto, né? Então, acho que é importante sempre manter claro isso. Olha, vamos falar em cima de números, né, e vamos trazer os dados na base da sua realidade. Eu peço desculpa, eu perdi o nome aqui do participante que falou com relação aos estudos da Copasa, que ele gostaria de ter acesso. De novo, né, assim, como eu mencionei para o deputado Mauro Tramonte, eu não sou do quadro da Copasa e eu faço, às vezes, de que a própria comissão faça, né, esse requerimento à empresa, se for o caso, né, e apresento aqui os argumentos, né, na verdade, complemento os argumentos em favor da privatização. De novo, vou fazer isso tratando os dados e vamos tentar sempre ser o mais transparente possível, né? O colega que falou primeiramente, ele disse que não existe nenhuma política de dividendos em vigor. Está lá no site do RI da Copasa, ri.copasa.com.br/informações-financeiras/dividendos. Clique aqui para acessar a política de dividendos em vigor aprovada pela Assembleia Geral realizada em 7 de maio de 2018, no governo anterior, né? Então, assim, convido as pessoas a acessarem o site e conhecer um pouco da política, onde a forma de distribuição de dividendos está colocada lá dentro da companhia. Aliás, isso, inclusive, é uma exigência da lei das estatais, a lei federal número 13.303. Ela é obrigada a companhia a fazer isso. Então, acho que contra isso de novo. Vamos ser claros, o colega mencionou aí sobre no governo Aécio, que não cabe fazer, Anastasia, não cabe fazer defesa, mas nesse mesmo link que eu falei, tem a distribuição de todos os lucros. Ele falou que foram distribuídos 12 bilhões de reais em lucros. Eu convido a todos a fazer a soma lá no site e ver se a gente chega aí nos 12 bilhões. Certamente que não, até porque de 2012, 13 e 14, né, a distribuição de lucro ficou na casa de 30%, e 2015 não teve distribuição de lucro justamente porque no governo passado, no governo anterior, né, em 2015, a companhia apresentou prejuízo líquido no período, né? Então, se gerando lucro não é possível reinvestir, quiçá, né, fazendo aí ou sendo ineficiente, né?
usando o termo que foi usado. Então, o argumento do governo a favor disso é que os dados mostram que, e aí eu estou falando dados da realidade brasileira, eu não estou indo para a Europa, eu estou indo aqui para o nosso estado, para outras cidades, comparando aí, né, Palmas com Porto Velho, Niterói, que já tem uma empresa privada, 100% de tratamento de esgoto em Niterói, 100% de tratamento de água, fazendo divisa com o Rio de Janeiro ali, né, no município colado, o Rio de Janeiro de desastre. Então, são dados que estão lá. Disponível para todos, né? Estou comparando Santa Gertrudes em São Paulo com Cordeirópolis em São Paulo, como já mencionei, Cachoeiro de Itapemirim, Santa Luzia. Então, a gente começa a perceber que em todos os casos onde o serviço no Brasil, nossa realidade, nossa legislação, nossa forma de regulação, nossa forma de gestão, os serviços eles foram melhores prestados. E é isso que a gente acredita, que na verdade, a vinda de um privado consegue aumentar a capacidade de prestar o serviço e levar melhor atendimento de água, coleta de esgoto e tratamento de esgoto para os municípios. Inclusive, eu digo isso porque, acho que, salvo engano, Gomes, né, se eu não tiver anotado errado, ele falou, olha, não se pode privatizar uma empresa sustentável. Não, isso não são, Gomes, as razões, né? A discussão em torno de uma privatização, ela não gira só em torno de uma empresa ser lucrativa ou não, mas ela gira em torno da questão da possibilidade de que o serviço público, e aqui no caso nós estamos falando de serviço público, ele possa ser prestado com melhores, de uma melhor forma, né? E é isso que os dados hoje, de onde me atendo à questão do saneamento, demonstra exatamente isso, né? Ao contrário, salvo engano, o Adilson disse aqui, né, que foi uma experiência desastrosa. Eu citei aqui um rol de exemplos, aí, mais de 10 municípios, esse é um tema ainda novo, né? Com relação e que confrontam, né, por meio dos números, demonstram o meu argumento. E eu finalizo aqui respondendo ao Santos com relação às garantias dos empregados, né? Santos, você pode ficar bastante tranquilo, porque em todas as empresas que foram privatizadas, né, o número de empregados aumentou. Então, se a gente pegar, e aí eu vou voltar a alguns dados que eu já falei, assim, a Sabesp tinha 15 mil empregados em 2013 e hoje tem 13.500, então mandou 10% das pessoas embora. A Copasa ela permanece ali em torno de 11.900 no mesmo período. A Sanepar reduziu um pouquinho, tinha 7.300 quase, está em 6.950, 350 funcionários a menos. Na hora que a gente olha para as empresas de saneamento, né, a Egea, que é um privado, primeiro, a Iguá Saneamento, em 2013 tinha 1.400 funcionários, hoje tem quase 1.600 funcionários. A Egea tinha 1.700 funcionários, 1.742 para ser mais exato, em 2013. Hoje tem mais de 4.000, quase 4.500 funcionários. Quer dizer, ela praticamente triplicou o número de funcionários. E se você for para outras empresas privatizadas, né, o caso da Vale talvez seja o mais emblemático aí, né, quadruplica o número de funcionários. Mais recentemente, a CELG, né, a Companhia Energética do Estado de Goiás, distribuidora de energia no Estado de Goiás, ela privatizou o serviço em 2017, ela tinha 7.500 funcionários, né, e hoje, né, ela fechou, na verdade, o ano de 2019 com quase 11.000 funcionários, quer dizer, 2.500 funcionários, praticamente 2.500 funcionários a mais. Então, certamente, né, que a privatização ela vai trazer mais emprego, ela vai trazer mais desenvolvimento, ela vai trazer mais investimentos e ela vai trazer a melhoria dos serviços públicos, né, e o desenvolvimento da sociedade. E provo isso com os dados do IDH que eu mostrei aqui. Então, essas são as razões pelas quais o governo defende o investimento, e eu trago os dados, né, para tentar comprovar e a gente não ficar no discurso, né, de que usando palavras ou tentando fazer jogo de palavras. Eu trouxe aqui dados que demonstram isso. E acho que o debate é muito saudável nesse sentido, deputado, e eu fico à disposição sempre para poder tentar esclarecer se alguma coisa não tiver sido atendida aí. Obrigada, Tiago. Mas, da minha parte, não existe jogo de palavras. Foi por muito pouco que essa audiência não se transformou em requerimentos de convocação, porque até a hora do almoço não tinha ninguém do governo confirmado.
é interessantíssimo você me sugerir fazer encaminhamentos para a Copasa. Convidei a Copasa para audiência. Por que a Copasa não está sentada aqui ao meu lado? À esquerda ou à direita? Pode escolher. A Copasa não quis comparecer, alegando que quem prestaria as informações é o governo do Estado. Aí vem o governo do Estado e me diz para fazer requerimento para a Copasa. A Copasa foi convidada. A Secretaria de Planejamento e Gestão, a CEPLAG, que pensa, né, a gestão e o planejamento no Estado, foi convidada. Então, nós buscamos convidar todos os setores para que nós pudéssemos fazer o debate. Não é um jogo de palavras. Quem está fazendo jogo de palavras é quem quer dizer que desestatização não é privatização. Porque a privatização, a gente tem uma memória, e também não é discurso, é o que foi vivido, da década de 90, onde o governo federal tentou vender tudo, absolutamente tudo, e quebrou o país. E os índices de desemprego eram elevadíssimos. E o povo passava por dificuldades estruturais. Então, a população entendeu o que era a privatização. Quem está fazendo jogo de palavras, porque a desestatização é maior do que a privatização, ou porque a desestatização são várias formas de privatização. Quem está fazendo o jogo não sou eu, como autora desse requerimento e presidindo esta audiência pública. Então, é incrível a sugestão para que eu faça requerimentos a um convidado que não quis comparecer. A Copasa não quis comparecer. Me desculpe, privatização não aumenta o número de empregados. Pode ter aumentado o número de terceirizados, de precarizados, de pessoas sem direitos. Aí aumenta. Mas de empregados próprios, com carreira, com entidade sindical representativa, a privatização não aumenta. Eu, de fato, vou solicitar que você apresente este estudo que demonstre que onde privatizou, melhorou a prestação de serviços e o número de empregados aumenta quando a gente privatiza. A Vale está aí para nos mostrar o que foi uma desestatização ou uma privatização. Né? Então, e me preocupa mais ainda, os índices de atendimento são mais rápidos quando privatiza. Eu pergunto, o governo do Estado tentou melhorar o atendimento? Tentou melhorar a prestação de serviços? Porque se o argumento para o governo, para privatizar, é onde melhorou o serviço e aumentou o número de servidores, essa é uma audiência pública. Mesmo que seja presidida por alguém que vocês não concordem, é uma atividade institucional da Assembleia Legislativa. Nós vamos encerrar essa audiência tendo como balanço isso. O governo quer desestatizar porque melhora a prestação de serviços, porque aumenta o número de trabalhadores empregados e, no final, não vai fazer diferença para o município, porque quem define a tarifa é o município. Olha a que ponto nós estamos. Então, quem vai definir a tarifa é o município. E se não tiver ninguém que queira prestar serviço para o município? Essa pergunta ficou sem resposta. Né? O município escolhe. Se não tiver escolha, os exemplos são Uberlândia, Uberaba. É sério? Que o Eduardo explicou de uma forma muito didática. Como que o subsídio cruzado possibilita o atendimento a municípios que não são Uberaba nem Uberlândia. O exemplo é o inverso do que você exatamente disse. Então, outra audiência será realizada na Comissão de Trabalho da Assembleia Legislativa, e essa audiência, acredito que vai trazer subsídios para a próxima audiência. Inclusive, eu vou sugerir ao autor do requerimento daquela audiência, na Comissão de Trabalho, porque não sou eu, que faça convocações. Porque aí a gente não tem que ouvir, o convidado não vem, e a gente tem que ouvir que tem que fazer requerimento para o convidado que não veio. Não é? Eu vou passar para as considerações, então, do Eduardo, depois do Jairo, se o deputado Mauro Tramonte também quiser fazer as suas considerações, porque nessa audiência nós só iniciamos a discussão.
Outra audiência será feita em outra comissão, e essa foi uma experiência importante para que nós possamos subsidiar a continuidade das discussões sobre a privatização da Copasa. E acho que deveria ter sido apresentado o plano estratégico do governo em relação à Copasa, porque a ausência desse debate de conteúdo é uma atividade institucional da Assembleia Legislativa, que a gente fez com muito cuidado, de modo que nós, com antecedência, não foi hoje ao meio-dia que as pessoas ficaram sabendo que tinha uma audiência pública a respeito disso. Então, nós fizemos com muito cuidado, com muito zelo, para que a população tivesse acesso às informações. E ela não teve acesso às informações, e a sugestão é fazer um requerimento para o convidado que não quis vir à audiência pública. Eduardo, com você a palavra. Obrigado novamente, deputada Beatriz Cerqueira. Eu vou tentar ser aqui muito fiel nas minhas palavras, e tentar ser fiel ao tema também, as consequências da privatização da Copasa para a população e os trabalhadores dessa empresa. Mas eu preciso, a deputada, ela economizou várias das minhas palavras, porque eu ia contrapor algumas colocações do Tiago, mas de certa forma eu agradeço o Tiago, porque ele consegue contribuir para enriquecer o debate. Porque ele fala algumas inverdades na fala dele que eu vou ser obrigado a falar, apesar de que eu vou ter que fugir um pouco do tema. Não foi em 2018 que definiu a distribuição de 820 milhões de reais para o exercício de 2020. A Lei 10.101 e a Lei das Estatais fala que deve-se distribuir no mínimo 25%. Então, distribuir acima disso aí tem que ser votado por aquela casa, através do Conselho de Administração, que votou na última, foi lá no dia 12, 13, o Conselho de Administração recomendou para que votasse na Assembleia dos Acionistas na última audiência do dia 19 de novembro. Então, não foi em 2018. Então, o Tiago está equivocado, e eu acho que ele tem que estudar mais a política de dividendo da companhia. Mas o debate, eu acho muito sadio, o debate está aberto para que a população tenha ciência do que é a política de dividendo da Copasa. Os 820 milhões é uma distribuição em caráter extraordinário. Extraordinário. Um outro fato relevante sobre as consequências da privatização, a gente tem que entender como que era a Lei 11.445 de 2007. Como que funcionava? O município, através da Câmara Municipal, e o poder concedente, no caso o prefeito, o executivo, ele optaria pela melhor concessionária para desenvolver o saneamento da cidade, para o abastecimento de água e o tratamento de esgoto. É assim que fazia os contratos de programa. Se o município entender que a Copasa, que a empresa pública, no caso a Copasa, ela seria a melhor opção para cuidar do saneamento do município, este município fazia um contrato de programa. Então era opcional, isso era opcional. Com a privatização da Copasa, o que pode acontecer, Jário e deputada Beatriz? Eles não vão ter interesse nas pequenas cidades, e aí os municípios vão ser obrigados a assumir a própria concessão. Foi o que o Tiago falou aí. Não é essa política que nós precisamos aqui no Estado de Minas Gerais. A política que nós precisamos no Estado de Minas Gerais é uma política de inclusão, onde todos terão o mesmo saneamento independente da cidade. E esse saneamento não pode ser jogado para a cidade fazer de qualquer forma, porque é dever do Estado fazer isso. Ajudar a corrigir essas desigualdades é o papel principal dessa companhia. Fato que o governo do Estado não consegue enxergar.
ele não consegue enxergar a correção das desigualdades através das tarifas de subsídio cruzado, que pode acabar caso a Copasa venha a ser privatizada e aqueles municípios pequenos, como eu citei, na mesma região lá do norte de Minas, de onde eu sou, e do sul de Minas também tem várias cidades pequenas, no nosso estado tem várias cidades pequenas. Essas cidades sofrerão diretamente com a privatização dessa companhia. E isso o governo do estado não consegue enxergar, porque ele mora numa cidade onde o IDH é 0,717, salvo me engano, onde ocupa a 15ª posição no ranking do estado, dentre as 853 cidades. Talvez ele teve o privilégio, digamos assim, que é um discurso do próprio governo do estado, quando diz que os empregados públicos têm privilégios. Talvez o governo do estado teve o privilégio de nascer em uma cidade mais desenvolvida, mas ele não sabe a importância que tem daquela cidade que ele mora para o desenvolvimento do estado de Minas Gerais, onde aquela cidade ela vai subsidiar as cidades pequenininhas. E o meu discurso acaba ficando um pouco repetitivo, porque o governo do estado não consegue compreender isso. Ele não consegue compreender isso. E agora, um terceiro ponto, eu vou tentar ser muito fiel também na explicação para desmitificar que a privatização de uma companhia reduz a tarifa. Pelo contrário, ela não reduz a tarifa, e eu posso afirmar isso com os dados da própria companhia e fazendo uma comparação com a empresa Águas de Pará de Minas. Empresa essa, deputada Beatriz Cerqueira, que o atual presidente da Copasa, o Carlos Eduardo Tavares, que foi convidado para essa audiência e não compareceu, e aqui eu faço protesto, ele era diretor daquela companhia, da companhia que hoje está lá na Águas de Pará de Minas. O governo do estado pegou um gestor que veio da nossa principal concorrente para presidir a Copasa. Então, isso é um fato que eu não vou nem entrar em detalhes aqui, eu vou ser fiel na minha fala das tarifas. Para ser fiel na questão das tarifas, eu explico o seguinte: nós, aqui no Brasil, nós temos em quantidade a maior água potável do planeta. Isso não é filosofia, né? Isso é fato. Nós temos em quantidade o maior número de água potável do planeta. E se tiver uma terceira guerra mundial, vai ser por causa de água. Mesmo a gente tendo tanta água no Brasil, e eu sou técnico ambiental, trabalho na área, na Copasa, ouvindo essa área, no setor de atuação socioambiental, a gente entende, tem alguns autores que entendem diferente, apesar de alguns entenderem que é um bem finito, outros entendem que é um bem infinito. Só que a água ela tem um ciclo, né, hidrológico muito bonito. Hoje tem uma certa quantidade aqui e ela vai circulando. E acontece de algumas épocas, em alguns anos, ter crise hídrica, como aconteceu em 2015, quando a Copasa teve 11 milhões de prejuízo. Mas as pequenas cidades que sofreram com a crise hídrica, elas não ficaram desabastecidas. E eu cito aqui um exemplo da minha região, por coincidência, a cidade de Taiobeiras e Cristália. Taiobeiras sofreu durante o ano de 2015 inteiro com falta de água, mas a Copasa, porque tem essa responsabilidade social, porque é uma empresa pública, ela garantiu o abastecimento através de adutoras a diesel durante todo o tempo para a população. Adutoras a diesel, Jairo, é transportar água com caminhão-pipa. A Copasa, naquela ocasião, ela gastou mais de 5 milhões de reais para transportar água para Taiobeiras, que é uma cidade pequena, mas garantiu o abastecimento. Por quê? Por causa do subsídio cruzado, que o governo do estado vai ter que estudar o que é subsídio cruzado. Então garantiu o abastecimento.
A cidade de Cristália também teve a mesma situação e foi abastecida, buscando água em poços artesianos, para garantir o abastecimento de água à população daquela localidade. E Cristália está abaixo de 0,58 em IDH. Eu não acho que os moradores da cidade de Cristália merecem um saneamento inferior a quem mora aqui em BH, Nova Lima e Araxá. Porque nós somos todos iguais, somos mineiros. E a gente tem que ter esse sentimento de pertencimento das localidades pequenas. E é nesse sentimento de pertencimento que a Copasa, ela criou o Pró-Mananciais, porque tem também a responsabilidade socioambiental. O Pró-Mananciais consiste na recuperação e preservação dos mananciais de água operados pela Copasa. Mas por que isso é importante, Eduardo? Falar do Pró-Mananciais. Eu posso não entrar em detalhes aqui, mas é importante por quê? Porque a tarifa da Copasa, ela não influencia o consumidor gastar. Ela influencia o consumidor não gastar por causa que a água, ela pode faltar na sua região. Eu tenho aqui, Beatriz Cerqueira, os dados tirados no site da própria Copasa com relação à tarifa de água, e fizemos um comparativo com a Águas do Brasil, a Águas de Pará de Minas, que está em Pará de Minas. 12 metros cúbicos de água em residencial social, com a Copasa fica R$ 52,67. Com a Águas de Pará de Minas, fica R$ 63,57. Eu acho que eu não sou mentiroso, ou o site da Copasa não está mentindo com relação aos números. O que muda? E aí o Tiago pode ter uma certa razão. Por isso que é importante esse debate. Por isso que é importante. Porque além disso aí, a tarifa da Copasa, ela tem um aumento progressivo, de forma que não vai incentivar a população a consumir água. E esse é o objetivo das empresas privadas. Quanto mais você consome, mais eu faturo. A Copasa, ela pensa diferente. A Copasa, ela fala, consome pouco e paga menos. É a responsabilidade socioambiental, é a responsabilidade com o meio ambiente, é a responsabilidade com o planeta para garantir que as nossas futuras gerações tenham água em abundância, conforme fala a ODS 6, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, tirado da Agenda 2030, que é o Pacto da Prosperidade, que aconteceu, por coincidência, em 2015, com os 192 países integrantes da ONU. Nesta mesma linha, eu posso citar aqui a progressão da tarifa da Copasa na questão comercial. De 0 a 5 metros cúbicos, a tarifa da Copasa é R$ 3,38. Enquanto isso, a tarifa da Águas de Pará de Minas é R$ 4,81 por metro cúbico. A da Copasa é mais barata. De 5 a 10 metros cúbicos, a tarifa da Copasa, o metro cúbico de água da Copasa custa R$ 4,41, enquanto na Águas de Pará de Minas custa R$ 4,81. A grande diferença vem aí. Porque quando passa de 10 a 20 mil metros cúbicos, a água da Copasa passa a ser R$ 8,92 e a Águas de Pará de Minas R$ 9,21, e vai com esse valor de R$ 9,21 até o quanto que você quiser gastar. E a tarifa da Copasa, ela impede esses gastos, porque ela faz uma progressão. Ela começa a cobrar um pouco mais caro, caso você venha consumir mais. É a mágica do subsídio cruzado.
As pessoas que podem mais, elas vão consumir mais e vão gastar mais um pouquinho. E aqueles moradores de cidades pequenas terão o mesmo saneamento em igualdade, pagando a mesma tarifa, igualzinho essa aqui também, caso venha consumir muito também, mantendo um equilíbrio social no estado de Minas Gerais. Obrigado, Beatriz, pelo espaço. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando de Copasa, mas eu fico muito triste de não ter a participação aqui do presidente da Copasa, porque se o governo do estado não tem a competência para explicar por que ele quer privatizar essa companhia, eu acho que, no mínimo, quem veio da sua principal concorrente, que é a Água do Brasil, deveria estar aqui nessa casa em respeito a essa casa e aos trabalhadores e à população, explicando por que ele entende que a privatização da Copasa, ou desestatização, sigamos com esse nome, é tão importante para o desenvolvimento do Estado. E eu estou aberto ao debate em qualquer momento para contrapor os pontos citados pelo governo do Estado. Muito obrigado. Eduardo, nós que agradecemos. Realmente eu quero entender o que aconteceu nessa audiência pública. Eu vou ver o vídeo, porque eu quero entender como que, de repente, uma audiência que era para o governo do Estado debater o conteúdo se transformou numa discussão de que a gente está fazendo jogo de palavras. Eu não sei se esse comportamento é por eu ser uma deputada do bloco de oposição. Se fosse um homem sentado nessa cadeira, a resposta seria exatamente a mesma. Se fosse qualquer um dos outros 6 membros da Comissão de Administração Pública, estariam ouvindo a mesma coisa. Realmente eu fiquei preocupada. Enquanto nós estávamos aqui fazendo o debate, eu recebi aqui uma notícia que eu vou compartilhar, porque vai completamente no lado oposto ao que o governo do Estado diz que melhorou. Também teve aquela coisa, né, de citar tem que citar o endereço eletrônico. Até isso eu vi aqui, né, como se nós não soubéssemos endereço eletrônico da Copasa, né? Mas olha lá, no saneamento.poli.ufrj.br. Brasil é vice-líder mundial em reestatização da água. Motivo é recorrente: baixos investimentos e insatisfação com a prestação dos serviços oferecidos pela iniciativa privada. Poucas pessoas sabem, mas o Brasil é vice-líder em reestatização de água e saneamento no mundo, com 78 casos confirmados, ante 106 na França, o país campeão, segundo o balanço do Instituto Transnacional, TNI. São 77 municípios do Tocantins e mais Itu, no estado de São Paulo. No mundo, a TNI mapeou 267 casos, excetuando os municípios brasileiros, ocorridos a partir do ano 2000, a maioria nas nações desenvolvidas. Há outros exemplos de reestatização de serviços de energia, transporte, resíduos, educação, saúde e administração local, totalizando 835 contratos retomados em 45 países. Entre os problemas são apontados, nossa, como difere do que o governo disse? Os problemas para a reestatização, né? Tarifas altas, mas aqui a gente escutou que a tarifa vai depender do município, né? Falta de transparência, evasão de divisas, muitas companhias estão em paraísos fiscais, valores excessivos pagos aos executivos e elevados dividendos repassados aos acionistas da empresa, ou seja, um quadro de financeirização e, consequentemente, de priorização de retorno aos investidores em detrimento da qualidade dos serviços prestados. O Brasil, em 2017, somava 245 dos 5.570 municípios com contratos de concessão de água e esgoto repassados para a iniciativa privada. Pesquisa do Instituto Mais Democracia, quem são os proprietários de saneamento básico no Brasil? Isso é importante, olha só, Jairo. Indica que 48% dos grupos atuantes nesse setor no país
possuem fundos de investimentos e instituições financeiras entre seus controladores, sendo que 2 dos maiores são totalmente controlados por instituições financeiras. O processo de internacionalização é outro movimento em expansão. Por enquanto, o capital estrangeiro está presente em 27% das empresas, mas participa como sócio majoritário ou minoritário de 4 líderes de segmentos: o Fundo Soberano de Singapura, o Banco Mundial como minoritários, e o BRK, controlada pelo fundo canadense Brookfield, Grupo Águas do Brasil, corporação japonesa, IGS Inima, controlado pela sul-coreana GS. Diante dessa dinâmica, é fundamental conhecer melhor os casos brasileiros de reestatização, para evitar repetir os erros e se preparar para a esperada vinda das transnacionais do setor. Não vou continuar lendo, eu dei o endereço eletrônico que virou moda nessa audiência, para que as pessoas possam acompanhar. Talvez fosse o caso de promovermos uma audiência pública com esses municípios, para que eles possam demonstrar que, na prática, a desestatização ou privatização não melhora a prestação de serviços, não aumenta o número de trabalhadores e os índices de atendimento não se tornam mais rápidos. Eu vou passar para as suas considerações do Jairo Nogueira Filho, que é presidente da Cotiminas. Deputada Beatriz e Eduardo, é muito bom essas audiências que... Pelos relatos que a Beatriz trouxe para a gente, a deputada, você vê que está sendo assistida no estado inteiro, né? Das perguntas vieram de vários municípios aí do estado. E esse tipo de audiência é bom que ele serve para nós como uma aula também, né? A Beatriz agora trouxe ali várias informações e o Eduardo também várias informações aí que contradizem o que o governo está colocando. Então, essa questão do contraditório é muito importante para a gente. Por isso, não sei se... tanto o Tiago, que está representando o governo, ou o próprio governo, ou o próprio Zema enquanto empresário, que a informação que a gente tem das suas empresas, ele enquanto patrão aí nunca aceitou o contraditório, era meio que ditador nas suas empresas, isso relato dos trabalhadores, com quem trabalha com ele, talvez ele está tentando trazer isso para o Estado, né? Então a questão do contraditório incomoda tanto, né? Incomoda tanto ao governo, da gente trazer as informações aqui, e você sentiu na fala do Tiago um certo nervosismo ou uma certa falta de conhecimento do Estado de Minas Gerais do que acontece aqui no nosso Estado. Inclusive isso, né? E também essa falta de consideração, não só com nós que estamos aqui, mas com todo o povo mineiro, Eduardo, da Copasa não ter tido a consideração de enviar para cá um representante da empresa que entenda realmente do assunto Copasa, né? Você vê que na pergunta do deputado Tramonte, o representante do governo não conseguiu responder. Ele trouxe algo que está decorado ali, que está... Se ele tivesse aqui presencial, como eu já assisti várias audiências, Eduardo, tanto da CEMIG quanto da Copasa, e que eles não mandam representantes da empresa, mandam alguém do Estado, pegam um laço, talvez o Tiago foi pego lá em cima da hora, não estava nem sabendo. Eles apresentam um PowerPoint padrão e a pessoa lê aquilo. É isso que acontece, entendeu? Não deu para a gente ver aqui, porque ele não estava aqui ao vivo com a gente. Mas, provavelmente, ele estava lá no computador, lendo algum PowerPoint com algumas informações, e quando tem um contraditório que tem as perguntas, a pessoa não consegue responder, porque, não sei se por culpa dela ou do Estado, está mal preparado, está mal gestado, a pessoa não tem o preparo adequado para estar respondendo essas questões da Copasa que são tão profundas para a gente. E não adianta ficar nervoso com a gente vai estar insistindo aqui. E a gente vive intensamente as empresas porque nós somos funcionários delas. O Eduardo é funcionário da Copasa. E eu sou funcionário da CEMIG. Então, um companheiro da CEMIG diz muito isso, o companheiro Corrone, já está aposentado. Ele dizia muito que ele é dono da CEMIG 2 vezes, uma por ser mineiro e outra por ser funcionário da empresa. E por ter trabalhado mais de 40 anos na empresa e ter essa dedicação com a empresa. E a dedicação que os técnicos da Copasa têm com a Copasa é muito grande. A gente que convive sabe disso. As informações que você traz aqui, Eduardo, não é só da sua formação acadêmica, é da sua formação na prática na empresa. E é isso que nós, funcionários concursados, funcionários de uma empresa pública, nos dedicamos tanto às nossas empresas e sabemos a necessidade do povo mineiro. E por isso, o que você traz aqui
que também acontece na CEMIG, a questão do subsídio cruzado, é tão importante que as pessoas entendam. O subsídio cruzado ele é tão importante, tão essencial para você conseguir levar saneamento para todo o estado de Minas Gerais, que se houver uma privatização, e aí não vai ter o subsídio cruzado, que o setor privado ele não pratica isso, ele quer ter o lucro imediato e mais rápido, e quanto mais lucro melhor, é o tal do rentismo que hoje tem no mundo, por isso a globalização dos acionistas, por isso a globalização na hora de comprar as empresas, vem empresas estatais ou mesmo grupos internacionais, que eles querem ter um lucro rápido. Lucrou rápido, parou de dar o lucro e sai fora, vamos embora. Né? O representante do governo gosta que cita, mas olha o caso do Rio de Janeiro, o setor elétrico do Rio de Janeiro. Por quantas mãos a Light passou? Porque vieram empresas inglesas, francesas, sugaram tudo que podia sugar ali do estado do Rio de Janeiro, depois que não estava dando mais lucro, abandonam e devolvem para o estado. E outra inverdade que ele traz aqui para a gente, quando ele fala que, aí é um modelo que eu acho interessante, que é o modelo comunista. Você pegar as empresas privadas estrangeiras, lá fora, onde foi restatizado, ele afirmar que restatizou porque tinha 100% de saneamento colocado pelas empresas privadas e elas aceitaram devolver isso para o Estado, é isso mesmo? Você falou foi dos Estados Unidos aí, não foi? De país da Europa? Achei que você estava falando da China, de algum país comunista. Olha, gente, isso é uma prática comunista. Você entrega para o setor privado, depois está bom, você toma de volta. Mas não foi isso que aconteceu lá nesses países. A não ser que agora os Estados Unidos deve ser comunista pela eleição do Biden, né? Mas não foi isso que aconteceu lá fora. O que aconteceu foi o seguinte, não estava funcionando a privatização do setor de saneamento. E numa pressão da população, o governo teve que restatizar. E no restatizar, ele teve que dar 100% de saneamento e de água para o seu povo. Não foi porque o setor privado fez 100% de saneamento e devolveu para o Estado. Aí é uma retórica muito doida. Eu fiquei confuso aqui agora, Beatriz. É isso mesmo? Então o setor privado vai vir no Brasil, é isso, Eduardo? Vai pegar a empresa de saneamento nossa, vai colocar 100% de saneamento em todo o estado de Minas Gerais, é isso? É isso que ele falou? E depois vai devolver para o Estado? O que eles fazem é o contrário, eles sucateiam e o Estado é obrigado, como aconteceu no Amapá, a intervir para poder não ter um prejuízo maior para aquela população. E o setor privado fica só com as benesses do que acontece. Quando há um processo, por exemplo, de privatização das estradas no Brasil, Eduardo, que é o processo que ele coloriu que não é verdade, que o setor privado investe, o Estado entrega aquela estrada pronta. O setor privado vem, faz a sua questão da manutenção que tem que ser feita, que é barata, porque já está pronta, é novo, coloca o pedágio, a gente paga um pedágio por hora que o Estado já pagou. Então, no Brasil, há uma benesse muito grande, né? Esse sentimento vira-lata que alguns governantes trazem para a gente, como entreguistas, não tem nada de patriotas, entregam o patrimônio do povo brasileiro para o setor estrangeiro nesse formato, e depois o povo sofre com o que sobrar. A gente está vendo que isso vai acontecer em Minas Gerais com relação à mineração. A Vale está aí como uma empresa privada, está sugando tudo que o Estado tem, está deixando para a gente um tanto de reservatórios, né, de barragens que estão prestes a serem derrubadas. Nós vimos agora em Barão de Cocais, a população tem que sair da sua casa para poder morar em um hotel, uma casa alugada, em um lugar muito menor, porque há a possibilidade de uma barragem estourar por conta das chuvas. Ouro Preto, a mesma situação. Então, quando o minério acabar, porque ele não é infinito, ele é finito, quando o minério acabar em Minas Gerais, a Vale vai embora, vai explorar em outro local, como já está explorando no Pará, por exemplo, e na região amazônica, e vai deixar aqui para o povo mineiro o quê? Um tanto de barragem prestes a se estourar, um tanto de degradação ambiental, e aí isso vai sobrar para nós mineiros. Então, companheiros mineiros e companheiras mineiras que estão nos assistindo, é importante ficar bem atento com isso. Se privatizar a Copasa no Estado, e hoje, para você, o Eduardo sabe muito bem disso aqui, para você ter uma água da qualidade que a Copasa tem, Eduardo, para você ter um esgoto com a qualidade que a Copasa tem hoje de tratamento desse esgoto, não é barato, envolve tecnologia, envolve os técnicos da empresa, envolve dinheiro, envolve manutenção constante, para que não tenha um degradamento desses produtos, tanto a água quanto a questão do esgoto que é tratado. Eu tenho certeza e posso afirmar aqui que, se for privatizado, em poucos anos, a gente vai estar bebendo água barrenta ou suja, porque não vai ser dada a manutenção necessária que a Copasa hoje dá.
e os nossos rios vão estar mais poluídos e mais sem tratamento que estão hoje, que não vai ser dado tratamento no esgoto, que envolve dinheiro. E as empresas que comprarem vão querer o quê? Elas vão querer ganhar muito dinheiro. Para elas ganharem muito dinheiro, elas vão ter que, primeiro, Bia, aí é uma mentira que ele falou ali, a questão da privatização não cria emprego, ela substitui empregos. Ela pega empregos de mão de obra qualificadas, como a Copasa e a CEMIG tem hoje, que aí tem que ter uma remuneração justa mesmo, para esses técnicos. Ela terceiriza, paga 1/3 do salário, aumenta a sua jornada de trabalho, e aí a qualidade do serviço prestado cai. Com ainda a questão, igual você colocou, dos acidentes de trabalho, que aumentam muito. CEMIG a gente vive isso, e agora a Copasa está vivendo, porque a terceirização está aumentando na Copasa também. O outro ponto para ganhar muito dinheiro é não dar mais manutenção. Eu visitei um reservatório da Copasa aqui na Grande BH, que eu fiquei assustado, Eduardo, com a quantidade de água e a quantidade de procedimentos que vocês têm de segurança para que aquela água, que se ela arrebentar, ela vai inundar uma boa parte de uma população que está ali próximo. Então, tem todo um cuidado de segurança dos técnicos, está o tempo todo verificando aqui e dali. Fiquei muito tranquilo nesse sentido, mas fico preocupado. Imagina uma privatização e, se não der manutenção, que pode ser um reservatório de água estourar ou arrebentar, como arrebentou barragens aí da Vale. Então, o sentido da manutenção também eles não dão. E outro processo para eles terem lucro muito rápido é o aumento da tarifa. Isso é lógico, gente. Você acha que quem comprar a Copasa aqui vai ser bonzinho com nós brasileiros, com nós mineiros, e vai baixar a nossa tarifa, vai dar manutenção, vai manter os empregos, para poder ter um lucro menor lá para a França, para a Espanha, para os Estados Unidos, onde você quer que seja, ou China, que está aqui comprando? Não vai ter. Não vai ter. Não vai ter subsídio cruzado de forma alguma, Eduardo. É o que você colocou, não vai ter de forma alguma. E isso, que fiquem atentos quem está nos assistindo, vai ser só para municípios pequenos, não, Eduardo? A região de periferia da Grande BH vai ficar sem água. Porque o subsídio cruzado funciona aqui em Belo Horizonte também. Ele funciona aqui em Belo Horizonte. Então, os bairros, as regiões mais ricas, conseguem ajudar a bancar que regiões onde não tem essa questão desse lucro imenso que tem nas regiões mais concentradas, onde tem mais prédio, o consumo ali é maior, então a despesa da Copasa é menor naquele local, a despesa dela é maior na periferia, onde ela tem que levar água, tem que, né, as distâncias são maiores, o trabalho é maior de estar levando aquela água com qualidade. Então, o subsídio cruzado funciona aqui na região metropolitana. Então, eu que moro na periferia, moro em Venda Nova, fico preocupado com isso. Será que eu vou ter a mesma qualidade que eu tenho hoje com a Copasa pública, da minha água e do meu esgoto, eu teria do saneamento, eu teria com a empresa privada? Eu conseguiria pagar essa tarifa hoje, se fosse uma empresa privada? Eu seria bem atendido como sou hoje pela Copasa, sendo uma empresa pública? Eu não sei. Morando em periferia, não sei. Não sei se isso continuaria por muito tempo com a empresa privatizada. Então, Beatriz, não fique chateada com esse processo de não ter vindo o representante do Estado, que é o normal. Eu disse aqui para o Eduardo, se tivesse ao vivo aqui com a gente, o representante do governo, ele estaria com o PowerPoint ali montado, que é o padrão que eles fazem. Eles não vêm preparados para esse tipo de audiência, porque eles não têm consideração, não é com nós que estamos aqui, não. Eles não têm consideração com o povo mineiro. Porque quando eles fazem isso, é um desmerecimento ao povo mineiro, que a Beatriz leu ali várias perguntas do Estado inteiro. Tem gente do Estado inteiro fazendo pergunta ali. Esse tipo de audiência aqui da Assembleia, as pessoas podem achar que não, mas ela tem audiência em todo o Estado, as pessoas assistem. É um canal livre, público, que você pode ligar, assistir, não está no canal pago, não está no canal fechado, e as pessoas assistem, bicho. Então, assim, assistem e querem saber do contraditório, querem saber o que está acontecendo. Então, não adianta o governo ficar nervoso, a gente está aqui, que nós vamos continuar aqui. Nós vamos continuar aqui. Esse é um dos espaços que nós, do movimento sindical, o deputado, vamos estar utilizando para poder trazer o contraditório. Além desse espaço, nós temos outros. A gente vai fazer o debate nas ruas com as pessoas. A gente, quando está ali na Praça 7, Eduardo, que leva esse tema, as pessoas param para ouvir, querem falar, querem dar o seu depoimento e não estão satisfeitas com a posição do governo de tentar vender a Copasa. Então, esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração e que a gente tem que fazer esse debate com as pessoas o tempo todo. E nós vamos citar o que é parecido, sim. Da CEMIG, quase quebraram a empresa, e não me admira ali o representante do Estado defender o PSDB, porque hoje a gestão daqui do Estado é praticamente PSDB. O Partido Novo não teve capacidade nem de montar um governo aqui no Estado
para poder gerir o nosso Estado, teve que pedir o PSDB para poder fazer a gestão para eles, que nem capacidade disso eles tiveram. Então, não me admira ele defender o PSDB ali, mas a política que foi do PSDB nos anos 2000, final dos anos 90, 2000, foi isso, de vender, vender, vender e vender. E para vender a CEMIG, eles quase quebraram a empresa. Quase quebraram a CEMIG. A CEMIG teve uma gestão privada com Andrade Gutierrez, durante o governo Aécio Anastasia, passou todo o seu lucro para acionistas, se endividou e quase que a empresa quebrou. Quase que a empresa quebrou. E eles vão tentar fazer o mesmo com a Copasa e a gente não vai deixar isso acontecer. Então, Beatriz, muito obrigado pela oportunidade, obrigado por a gente estar aqui hoje, debatendo com o povo mineiro sobre o que é a desestatização ou a privatização, seja o que eles querem colocar, dos setores públicos que são essenciais para a população brasileira, essenciais para o povo mineiro. Energia, água, saneamento é essencial para a gente e tem que ficar na mão do Estado, e o Estado tem que gerir isso melhor para ter condições de ter uma tarifa mais justa, né, Eduardo? De ter um atendimento melhor. Isso é papel do Estado e não vai ser o setor privado que vai fazer isso. Muito obrigado, Beatriz, e obrigado, Eduardo, pela aula que você deu aqui para a gente hoje sobre o que é a Copasa. Nós que agradecemos. Acho que a audiência cumpriu um papel de provocar o debate, em que pese eu esperava que o governo trouxesse, primeiro que os convidados viessem, né? Eu lamento a ausência da Copasa, porque era importante, né? Várias questões poderiam ter sido esclarecidas ou discutidas pela Copasa, mas eu acho que nós cumprimos a tarefa de iniciar a discussão e vamos promover quantas audiências públicas forem necessárias, porque as pessoas precisam ter acesso às informações, não é? Se eu não tivesse lido esse estudo, nós ouvimos do governo o oposto, dizendo que privatizar melhora, que a tarifa é uma responsabilidade do município, e não é, né? E que gera mais empregos, é o único caso no mundo de que a privatização gera mais empregos, né? As telecomunicações estão aí para nos dizer quantos empregos foram gerados com a privatização, empregos de qualidade, empregos que respeitem a condição do trabalhador e da trabalhadora, não é? E também o argumento de que melhora a prestação de serviços. Eu continuo me perguntando por que o governo, que já está finalizando o seu segundo ano, não investiu primeiro em melhorar a qualidade de serviço. E as respostas que nos chegaram pelo chat, elas não foram respondidas, não é? Então, mas nós continuaremos a fazer o debate. Parabenizar o Sindágua pelo trabalho, parabenizar a CUT Minas pelo trabalho, retomar, no início eu já havia dito que a discussão do plano de demissão voluntária, que muitos pediram para que nós pautássemos aqui, nós vamos fazer uma reunião específica, porque senão misturariam os assuntos e não daria certo dentro do objeto, né, da discussão, que era a discussão da privatização. Eu apresentei requerimento de audiência pública na mesma comissão, Administração Pública, e já foi aprovado para que nós façamos uma audiência específica. Então, quero agradecer a presença do Jairo Nogueira Filho, presidente da CUT Minas, do Eduardo Pereira, presidente do Sindágua, do Tiago Coelho Toscano, presidente do Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência. Informo ainda que eu apresentei o requerimento solicitando a Copasa pedido de providências para que seja encaminhado até a Assembleia cópia do estudo que subsidia a proposta de privatização da companhia. Então, já está apresentado, será votado em outra reunião da comissão. Determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Uma boa tarde.